Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Estamos na nossa reta final dos episódios especiais do Estúdio Ghibli. Fizemos episódios sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o 21º podcast. Faltam só 2, hein, gente? Você poderá ouvir nossos episódios do Ghibli, assim como outros episódios sobre filmes, séries ou animes, que estão disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast em seu celular. Nesta semana vamos debater sobre O Conto da Princesa Kaguya, lançado em 2013. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com o aniversariante da semana aqui, de quando a gente está gravando, Denison Ghiselini. Boa noite, gente! Vamos falar novamente de mais uma ótima produção do Ghibli e vou falar uma coisa, viu? Se essa arte fosse feita em outro desenho, eu não ia gostar, mas desse eu adorei. Felipe Greco, o retorno dele aos filmes do Ghibli. Olá, tudo bem? Denison, parabéns, cara. Obrigado. Janúncio Neto. Boa noite, parabéns, Denison. E vamos aqui avaliar mais uma obra do Estúdio Ghibli, né? Assim, bastante interessante. E não poder faltar ele, Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver nos vendo. Denison, feliz aniversário. Obrigado. Né? E o seguinte, Princesa Kaguya é uma pintura a óleo animada. Eu acho que eu diria mais um sumiê animado. Pode ser também. Até mesmo passa por um emakimono. Eu já explico mais pra frente o que é, tá? Esse filme tem todo um background ali do conto, né? Do cortador de bambu, mas isso aí a gente vai... Eu espero as explicações de Denis e Peixoto lá mais pra frente. Vamos lá. O Conto da Princesa Kaguya, ou Kaguya Hime no Monogatari, como no original, lançado em 2013 no Japão, dirigido e escrito por Isao Takahata. Teve orçamento de 49 milhões de dólares e obteve uma receita de 27 milhões no mundo, obtendo assim um prejuízo. Apenas no Japão o filme faturou 25 milhões de dólares, ou seja, só 2 milhões de dólares vieram de fora do Japão, né? O fracasso nas bilheterias seguiu o caminho inverso das críticas, onde foi muito bem recebido, sendo indicado a diversas premiações pelo mundo, e o principal foi a indicação ao Oscar de melhor animação e perdeu para Big Hero 6, no ano de 2014. O estúdio Ghibli anunciou em 2008 que Isao Takahata estava trabalhando num longa-metragem. Takahata anunciou no 62º Festival Internacional de Cinema de Locarno que tinha a intenção de dirigir um filme baseado no folclore popular japonês, O Conto do Cortador de Bambu. E eu pergunto para Felipe, você sabe a diferença da mulher grávida, do poste e do bambu? Ah, nossa. Luiz, eu não sei, cara, você pode me explicar? É porque o poste dá a luz em cima e a mulher dá a luz embaixo. Certo. Ué, mas tá faltando um elemento aí, hein, danadinho. É o bambu, pô. E o bambu? Boca suja, sem vergonha, sem vergonha. Ai. Nossa, essa piada. Você vai cortar isso, né? Acho que o episódio acaba por aqui, galerinha. Não, por favor, tu vai cortar isso. Ai, danadinha, boca suja, ele fala, né? Boca suja. Sem vergonha. Mas você me pegou nessa, seu danadinho. Poxa, que droga. O lançamento de O Conto da Princesa Kaguya foi finalmente confirmado pelo Estúdio Ghibli em 13 de dezembro de 2012. No mesmo mês foi anunciado que Shinichiro Ikebe iria compor a trilha sonora do filme. Em 4 de fevereiro de 2013 foi anunciado de que Joe Hisaishi iria compor a trilha do filme, substituindo efetivamente o Ikebe como compositor. Esta foi a primeira vez que Hisaishi compôs as trilhas de 2 filmes do Estúdio Ghibli. Um filme do Isao Takahata, que é aqui O Conto da Princesa Kaguya, e o outro do Hayao Miyazaki, que foi Vidas ao Vento.
O conto da Princesa Kaguya foi inicialmente anunciado para ser lançado simultaneamente com Vidas ao Vento, no verão japonês de 2013, onde seria a primeira vez que as obras dos dois realizadores seriam lançadas juntas desde o lançamento dos filmes Meu Vizinho Totoro e Túmulo dos Vagalumes em 1988. No entanto, em fevereiro de 2013, a distribuidora Toho anunciou que o lançamento da Princesa Kaguya seria adiada para o outono de 2013, onde citou que tinha preocupações que os roteiros ainda não estivessem completos. Quando criança, o Takahata leu o conto do Cortador de Bambu e ele lembrou que lutou para se relacionar e simpatizar com o protagonista. Para ele, a transformação da heroína foi enigmática e que não despertou qualquer empatia. Em 1960, Takahata estava se preparando para uma adaptação para a Toei Animation, em que ele trabalhava na época, e acabou sendo abandonado. A adaptação seria do conto do Cortador de Bambu, né? Depois de reler o conto, ele percebeu o potencial da história para ser divertida, desde que uma adaptação permitisse ao público entender como a Princesa Kaguya se sentia. O conto da Princesa Kaguya foi financiado pela Nippon TV, no qual o presidente Seishiro Ugie doou 5 bilhões de ienes, aproximadamente 40 milhões de dólares, para o projeto. Ugie amava o trabalho de Takahata e implorou ao estúdio Ghibli, para o Toshio Suzuki na época, que deixasse Takahata fazer mais um filme. Ugie morreu em 3 de março de 2011, mas não antes de poder ver o roteiro e alguns dos storyboards, mas não chegou a ver o filme completo, que ele tanto queria. Para garantir que o público se conectasse emocionalmente com o filme, era importante para Takahata que os espectadores pudessem imaginar ou relembrar a realidade dentro dos desenhos, em vez de se distrair com um estilo de arte realista. Ele queria que as pessoas lembrassem das realidades desta vida, esboçando qualidades humanas comuns com acessórios simples. Para auxiliar nessa visão, Osamu Tanabe forneceu os designs e animação dos personagens e Kazuo Oga desenhou os fundos em aquarela. A gente já tinha comentado aqui, lá em Os Vizinhos Yamada, né? Meus Vizinhos os Yamada. Que ali era um teste. Eles estavam testando um estilo de animação, né? Que durante o próprio Yamada tem uma mudança. Não sei se vocês lembram aquela cena que o pai vai enfrentar os motoqueiros na rua, que a gente tem uma outra visão, um outro traço. Tudo aquilo ali foi um teste que foi praticamente aprimorado para que agora na Princesa Kaguya a gente veja aonde chegou aquele teste que ocorreu nos anos 90, né? Em que nível chegou a qualidade de animação. Eu não sei vocês, não me incomodou nada, porque eu vi dublado, tá? Gostei pra caramba da dublagem. A dublagem de todo mundo tá excelente. A dos pais, todo mundo muito emocionante, certo? Não sei se alguém viu dublado aí também. Não. Eu já havia visto legendado e reassisti legendado. Eu vi legendado. Eu fiz questão de ver legendado. E tá todo mundo muito bom, apesar de um erro de português crasso que teve, que quando tem aquela questão do cara que mandou fazer uma árvore, né? Aquela Isso. árvore frondosa, cheia de brilho. E a Kaguya na dublagem fala, mande pagar os artesões. Quando o certo é artesãos. Mas as vozes são conhecidas, Luiz? São vozes conhecidas, assim, mas nada assim... Só a da Princesa Kaguya eu acho a mais conhecida. Eu vou pesquisar os nomes aqui, tirando esse erro de português, porque eu assisti o filme... Porque eu sabia que era um filme de um conto, então eu fiz questão de deixar a legenda ativa e a dublagem rolando, certo? Tirando esse erro de português, eu não vi nada de diferente assim. E é muito emocionante dublado. A versão dublada eu achei bem legal. A dublagem foi feita no Wood Video para cinema, DVD, Blu-ray e TV paga, que consta que foi para o Telecine Cult. Teve a direção de Luciene Andreotti. A Kaguya é pela Flora Paulita, conhecida aí, né? Outra aqui muito conhecida, que eu creio ser a mãe, é a Cecília Lemes. E o Cortador de Bambu, o pai dela é o José Carlos Guerra.
Aí tem Caio Guarnieri como Sutemaru. Alfonso Amajones aqui também faz um daqueles caras do filme, sim, enfim. Mas são Tata Guarnieri, Carlos Silveira, são os nomes assim mais chamativos da dublagem. Mas é uma dublagem primorosa, diferente daquele filme anterior que a gente tinha comentado que a dublagem estava toda errada, né? Da Colina Cocoricó, que tava uma porcaria de dublagem. Exatamente. Diferente daquela ali, essa aqui tá bem legal, tá bem bacana. E a gente já tinha comentado lá os meus vizinhos Oziyamada, que serviu praticamente de teste de um estilo de animação, né? Por uma equipe mais jovem do estúdio Ghibli. Então eles testaram o estilo de animação. Em um certo momento no filme muda o ângulo da animação, o estilo de animação. É quando o pai vai enfrentar os motoqueiros, né? E tem uma referência ao conto do Cortador de Bambu também, durante uma cena lá do filme dos Yamada. E aqui, anos depois, a gente tem aqui no Kaguya esse estilo de animação aprimorado, né? Que não me incomodou, porque eu já tinha na cabeça que eu estava vendo um conto épico, um conto de uma história sendo contada, né? De uma lenda. Então, isso aí eu já botei na minha cabeça que é uma coisa artística, é uma coisa cultural, né? É algo a ser feito de diferente aqui, né? Nessa história. Então eu relevei essa questão da animação porque não me incomodou mesmo. Eu achei interessante e queria ver, né? O que é que eles queriam me mostrar. Não sei vocês, se alguém não gostou, por acaso, da... Não me incomodou não. Até porque é aquele lance, né? Como não é do Miyazaki, é do Takahata, falei correto? Então, assim, é um estilo artístico completamente diferente, né? Até como eu falei daquela vez, né? O estúdio Ghibli não é só o Miyazaki e nem tudo que o Ghibli faz é único e exclusivamente padrão Miyazaki, né? Não é um estúdio que segue único e exclusivamente um padrão artístico estabelecido pelo Miyazaki. O Miyazaki tem as produções dele, os outros diretores têm suas produções. Isso aí é o Takahata em estado puro. Tá? Pensa, assim, é ele, e apenas ele, o responsável pelo que saiu, né? E também vamos ter que entender uma coisa, né? Isso daí vamos ser sinceros, isso daí é uma realização de um sonho de infância dele. Se ele estava desde criança já impressionado com a história, cedo ou tarde ele ia fazer uma versão animada. Eu acho que ele só esperou chegar num estado tal de tecnologia, quer dizer, de experiência e expertise em animação para poder fazer o que ele achava que estava à altura da história que ele gostava, né? Tá? E assim, literalmente você vê pinturas de ukiyo-e, de emakimono sendo completamente animadas. Uma coisa que, para nós pode parecer até um traço retrô, é um traço incompleto, não tem detalhe. Mas se você colocasse isso para uma pessoa do ano 1000 da nossa era para ver isso, só ia falar, nossa, são pinturas vivas. É o que eles diriam. Os emakimonos, literalmente, é o seguinte, são a tradução literal, quer dizer, rolos de desenhos, literalmente, tá? Ou apenas emaki. São os precursores da história em quadrinho e desenho animado. Isso é um senso comum no Japão. Que inclusive é mostrado uma cena referenciando isso dentro do próprio Sim, filme. aquela hora que ela tá vendo um rolo lá e a professora dela fala, não, isso aqui é como se tivesse uma cena animada, e ela joga o rolo. Só pode ser visto de uma maneira. Aquilo lá são rolos que às vezes tinham até 20 metros de comprimento, tá? E eles contavam uma história, literalmente, né? Você ia desenrolando de um lado, enrolando no outro, e o meio
e o meio era a cena que você estava vendo da história em questão. Às vezes tinha um texto para explicar a narrativa, daí o pessoal falar que era um proto-desenho animado ou uma proto-história em quadrinhos, né? Tá? O Kiyoe são um tipo de pintura, né? Só um instantinho que eu deveria ter deixado aberto aqui um termo para poder facilitar isso, só um instantinho aqui. Mas os emakis, no geral, eles são documentos muito antigos. Foram esses tipos de rolos de história que preservaram os contos mais antigos que existiam no Japão. Tanto que, por exemplo, a Princesa Kaguya, historicamente falando, é um conto que foi escrito entre o ano 950 e o ano 1000 da nossa era. Ou seja, é uma história que já tem aí mais de 1000 anos de idade. Tá? Não se sabe o nome do autor. Alguns especulam que pode ter sido uma mulher, porque isso é no período Heian do Japão. É um período em que o imperador ainda tinha poder político e militar na mão. Não era só um símbolo como é hoje em dia. Certo? E nesse período, no período Heian, geralmente eram as mulheres que se dedicavam à literatura, à poesia e a criar contos. Tanto que foi dessa era que surgiu também o conto do Príncipe Genji, né? O que a gente conhece como Genji Monogatari, que já ganhou adaptação para cinema e para desenho animado várias vezes, que foi escrito por uma concubina real, que o nome dela, se fosse traduzir, seria a Quarta Avenida, ou seja, ela seria a quarta em escalão de influência dentro da corte, né? Esse é considerado, no caso, o Príncipe Genji, ele é considerado o conto mais antigo da história do Japão. É assim, escrito no Japão, porque o que eles tinham antes disso era só a adaptação de contos, como é que fala? Adaptação de contos chineses para o Japão. A primeira vez que teve uma história 100% japonesa foi o Príncipe Genji. A história é considerada a história mais antiga do Japão, escrita no Japão, é o conto da Princesa Kaguya. Assim, a único que permaneceu de maneira completa e intacta, certo? O conto do Príncipe Genji, ele é de 1021, então tecnicamente ele é até contemporâneo, porque também foi no período Heian, tá? Mas ele foi escrito um pouco depois da Kaguya. Então, ou melhor, da Kaguya não. É o conto do cortador de bambu. Esse é o título original. Porque na história era focado no cortador de bambu que encontrava a criança. Só que o Takahata, o que ele fez? Ele focou na Kaguya e no que a Kaguya pensava. Né? Tá? Então, como eu estava dizendo, essa questão dessas artes, o que o Takahata fez foi simplesmente pegar as ilustrações que eram feitas nesta época que Kaguya foi criado, né, e animá-las. E isso ficou, além de genial, ficou espetacular, porque há momentos que você fala, isso é uma pintura animada. Para quem conhece bem a história do Japão, para os japoneses, isso é incrível. E me espanta que tenha dado tanto prejuízo. Eu pensei que os japoneses iriam adorar e assistir isso até dizer chega. Eu realmente me espantei. Mas é que tá, porque é um trabalho de arte, né? Não é um trabalho tecnicamente comercial. Mas aí é a questão, será que desde o começo eles já estavam contando com prejuízo, o Janúncio? Aí é que fica a questão, né? Eu fico nessa dúvida. Eu acredito que eles esperavam pelo menos retirar o gasto, não que ficasse com prejuízo desse tamanho. Se bem porque, que... assim, né? o que é engraçado desse filme é que, assim, ele é um sucesso retumbante de crítica e, vamos dizer, de um público mais adulto. Ele não é o tipo de filme que se conecta tão facilmente com o público jovem, adolescente, pré-adolescente. Ele não tem um apelo, vamos dizer assim, com o público mais jovem, como outros filmes do Ghibli. Então, assim, por ele ser uma coisa mais de época e assim ter um fundo histórico
muito forte, um contexto histórico da obra, não do pano de fundo, né? Mas assim, a obra tem um contexto histórico muito forte e a animação até certo ponto é bastante experimental para os padrões de fora do Ghibli. Talvez isso tenha contribuído para que ele não tenha sido um sucesso comercial. Em compensação, foi um sucesso de crítica tremendo e é uma daquelas provas aonde as grandes injustiças do Oscar, né? Porque quando o Oscar premiou, apesar de eu achar Big Hero 6 um filme bem legal para um público adolescente e tal, artisticamente falando, ele não tem como comparar com o conto da Princesa Kaguya. Eu também considero isso, Janúncio, uma tremenda injustiça, porque merecia levar um Oscar. Engraçado. Sabe? Mas aí eu acho. Sabe o que eu tô achando? lobby, Por isso que é o cinema americano, né, gente? É pra dar prêmio pra terrinha, não pros estrangeiros. Tem muito disso. É uma questão de. É nacionalismo, é regionalismo, aí não tem jeito mesmo, né? Mas, gente. Assim, e também nem tanto. Porque o que faz mais no Oscar, o que conta mais no Oscar, é o lobby. Então, assim, por exemplo, tem que saber quando o filme foi classificado para o Oscar, quanto tempo ele foi exibido e, na época, como é que eu vou dizer? Quantas pessoas que votam no Oscar realmente viram o filme. Porque não sei se vocês sabem, nem todo mundo que vota Sim, tem esse no problema. Oscar vê todos os filmes Eu indicados. acho isso muito roubado nessa premiação. Mas eu acho que existe uma má vontade também quando Claro, eles com certeza. olham essas animações assim. Existe. É só você ver, Felipe, que quando o Parasita ganhou, Trump veio dizer, aqui no nosso país existem filmes muito melhores do que esse estrangeiro aí. Mas, bicho, todos os filmes americanos ganharam Oscar durante 80 anos. Aí um estrangeiro ganhou? Não, porque tem coisa errada aí. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. O que vocês acham se, por exemplo, vocês acham que o filme iria funcionar se ele tivesse uma arte diferente, sabe? Se ele tivesse um desenho diferente, assim, a escolha da arte, do traço. Eu acho que conversa muito não, com eu o acho roteiro, assim, sacou? não ganharia o Oscar, mas poderia ter mais público. Que eu acho que o traço afastou um pouco o público. Não, tudo bem. Não é isso. A questão é que eu acho que o traço, a forma artística, tipo, é belo, é lindo. Conversa com a narrativa que o filme se propôs, entendeu? Com certeza. É isso que eu tô tentando dizer. Ele anda junto com o roteiro, com a narrativa, sacou? É isso que eu tô falando. Outra animação ali, mais tradicional, sei lá o que, tipo Your Name, assim, da vida, não sei se ia funcionar. Inclusive, Felipe, Peixoto, o conto, ele retrata como se fosse uma história da época que o conto foi feita ou seria mais antigo ainda? Eu já conhecia o conto do cortador de bambu já há muito tempo. Eu já conheço há muito tempo. Eu esbarrei com a história e como era uma história milenar, eu falei, não, isso me interessa. Porque eu sempre gosto de ver de ler histórias que foram escritas há muito tempo, sabe? Tipo assim, desde Gilgamesh eu pego essas coisas, tá? Desde Gilgamesh da Bíblia eu pego essas coisas. Mas falando do conto do cortador de bambu, tirando alguns toques pessoais que o Takahata colocou na história, um pouquinho de gag visual, aquela serva baixinha que fica acompanhando a Kaguya o tempo todo. Eu acho um charme ela ali. Não, ela é uma... É uma fofura aquela menina, tá? Tirando essas poucas coisas, tá? É uma adaptação muito literal do conto original. Tá tudo lá. Apenas que é o seguinte, como o Takahata frisou que ele estava querendo fazer a coisa do ponto de vista da Kaguya, não do pai dela, que no conto é mais centrado no pai, que tem a filha, bababá, né? Mas nunca é dito que a filha pensa de toda a situação a que ela é arrastada, porque entendamos que na história a Kaguya o tempo todo é arrastada por uma série de coisas, né? Para os costumes e para as limitações de vida que as mulheres tinham na época.
tipo aquela coisa horrível que eu nunca aceitei de pintar os dentes de preto. Que danado é isso, Peixoto? Não sei porque, eu não descobri o motivo. Isso aí é o seguinte, isso é a estética de beleza da corte imperial de Nara do Japão antigo. Isso perdurou durante muito tempo. Sim. Eles achavam o sorriso branco nas mulheres impuro. As mulheres da corte pintavam os dentes de preto. Era a beleza estética da época para as senhoras da corte. Meu, pra mim isso ia ser um filme, vivendo um filme de terror, as mulheres sorrindo e os dentes pintados de preto. Pra mim isso é filme de terror. Mas enfim. E a sobrancelha pintada? Elas arrancavam as sobrancelhas pra fazer pintada, pra ficar uma estética, a estética que agradava aos homens. Tá? Vocês sabem que isso existe hoje em dia, né? Não, mas isso existe pra geishas. As geishas... Não! Hoje em dia, mulheres tiram suas sobrancelhas Sim, mas para não... fazer outra pintada por Sim, cima. Luiz, mas não é uma regra geral. Não, Você não é. tem- Eu tô você- dizendo que isso existe até hoje em dia. Né? Sim, ainda existe, mas não é a regra geral que a qual você tinha que abaixar a cabeça e obedecer como era no período Heian. É aí que eu tô querendo chegar, entendeu? Sim. Naquela Não, época... mas é essa a pergunta que eu queria fazer. O conto retrata a época que o conto surgiu. Ano 1000 e alguma coisa. Exatamente. Toda a roupa, toda a arquitetura, tudo ali está exatamente como era no período Heian. Ou pelo menos o que restou de registro histórico de como as coisas eram feitas no período Heian. Era todo um cerimonial. Por exemplo, aquela hora lá que o conselheiro lá, ele tá com 5 pretendentes lá e eles andando numa distância um do outro, tendo que manter aquele passo quase que marcial. Em cerimônias... O que eu achei mais diferente foi a questão assim, que mesmo que ela já tenha tido um nome, ela tinha que ter um nome dentro da corte, tinha que ter uma outra pessoa que vinha para batizar. Eu sei que já é tradicional no Japão que existam pessoas que dão nomes para o filho dos outros. Sim. Né? Mas assim, achei bem assim, porque geralmente quando eu já vi isso em outras obras, é quando a criança é recém-nascida e aí algumas pessoas consultam outras que têm já uma especialidade para criar nomes. Então, às vezes, pergunta o dia, a época do ano, se choveu naquele dia, se não choveu, né? Fica para formular o nome da criança. No caso da Princesa Kaguya, o que eu achei interessante é que ela já tinha um nome e ela ganha um novo nome já depois de uma certa idade, né? Exatamente. Engraçado que até uma certa parte do filme, eu tava como o Felipe tava pensando aí. Uma história de época que o traço condiz muito bem com o filme. Tem uma certa parte, que é a partir daquele momento que os 5 pretendentes aparecem e ela manda cada um em busca de uma coisa impossível, né? Sim, porque eles compararam, porque como só complementando, Luiz, porque aquela cena está exatamente igual como está no conto. O conto diz isso, cada um deles comparou ela a uma coisa impossível, a um tesouro impossível. E aí ela colocou sob condição. Então que vocês tragam aquele que trouxer esse tesouro, com ele eu casarei, né? Só que aí você vê, né? Um foi um príncipe golpista, né? O outro achou que tinha comprado um tecido de rato e não era. Deve ter pago uma fortuna, né? Eles gastam todo o dinheiro dele. Aquilo ali me lembrou muito a esposa de Odisseu. Não, né? isso já me trouxe outra coisa, Janúncio. Eu pensei numa parábola da Bíblia, totalmente, eu achei. Qual? Não, eu não tô dizendo qual, eu tô dizendo assim, o jeito que aquilo ali se desencadeou... O jeito que foi formulado. Me lembrou totalmente uma parábola. A esposa de Odisseu, né? Como supostamente Odisseu tinha morrido na guerra de Troia, então todos os nobres da ilha de Ítaca foram lá cortejar a esposa do Odisseu, né? Porque casando com ela virariam o rei de Ítaca, né? E aí ela sempre dizia: quando eu terminar de tecer uma determinada
era um painel lá com Era uma renda que ela tapeçaria tava funerária. uma tapeçaria Era uma que tapeçaria. ela tava fazendo. É o seguinte, quando ela terminasse aquilo, que era uma tapeçaria funerária, seria como um reconhecimento oficial de que o marido estava morto e ela livre para casar. É como se fosse a mortalha do Sim, Perseu, uma mortalha. do Odisseu. Mas na época A eles não mortalha do tinham Odisseu. mortalhas, eles chamavam de tapeçaria. Mas whatever, dá no mesmo, continue. Aham. E aí, né, ela tecia durante a noite, o dia, que era quando os pretendentes estavam no castelo, e à noite ela desmontava. Até que um dia foi lá uma serva furar o olho dela e entregou para um dos pretendentes que ela fazia isso, né, essa artimanha. E aí esse lance que a Kaguya pediu essas tarefas impossíveis, me lembrou muito esse lance em que ela usava da astúcia para que aqueles pretendentes meio que deixassem ela. E no final ela provou que, assim, ela não, né? As circunstâncias provaram que nenhum daqueles caras era digno dela. Até mesmo o que chegou mais perto foi o que não trouxe o que ela queria, mas foi o que trouxe o que ela queria, não, o que ele prometeu, foi o que trouxe uma flor, né? O que era para trazer não, que a gente vai ter uma tigela vida... de esmola de Buda. Era isso que ele deveria trazer. Né? Aí ele, não, a gente vai ter uma vida simples, não sei o quê. O cara já era casado. E aquela mulher que tava ali era a ex, né, no caso? É a esposa dele. Não era ex, não. Ele era casado com ela. Não, é porque dizem que eles contam que ele abandonou a esposa e reformou a casa. Sim. E não sei o quê. Quem reformou a mansão e foi viajar foi o cara que foi caçar a pérola do pescoço do dragão. Ah, tá. Sim, Entendi. que foi o do navio. Isso, o cara do navio lá que quase morreu eletrocutado. Entendi. Ó, o que aconteceu foi o seguinte aqui, que eu tô pegando aqui as tarefas, né? O que trouxe, na verdade, esse daí foi um único que houve uma pequena distorção em relação ao conto original, porque no conto original ele trouxe um pote de pedra falso, dizendo que era o de Buda, mas a Kaguya conseguiu desmascarar ele porque o pote não conseguia aceitar água benta. Ou seja, se fosse de Buda, aceitava água benta, entendeu? É aquele negócio de aspergir água benta, e a água benta faz milagre, essas coisas, como, por exemplo, espantar demônios, esses negócios, né? Foi uma boa adaptação, né? Digamos assim. Sim, mas o cara tentou ganhar ela no Lero e se ferrou, né? Tá? O segundo foi aquele mesmo que trouxe o galho de joias, né? E na hora que ele tá lá apresentando o galho, aparece o artesão com a fatura, né? O terceiro foi... Tá? Não, mas e foi exatamente do jeito que aconteceu. Apenas que aquele negócio que enquanto o pai lá tá vendo a conta, ele pega o negócio e sai de fininho, ainda cumprimenta com um sorriso amarelo a princesa, tá? Aquilo não tem no conto original, tá? O terceiro, que foi enganado por um mercador da China, que foi o da pele de rato, de fogo, né? Tá? O quarto, que foi buscar o dragão, foi enfrentar o dragão no mar, abandonou os seus planos depois de encontrar uma tempestade, porque ele achou que era o dragão jogando tempestade contra ele, exatamente como acontece no desenho, né? E o quinto caiu de uma grande altura quando tentava alcançar o ninho de uma andorinha. Como aconteceu? Apenas que o detalhe de ele ter caído num pote ali e se estatelado, né? Morreu, né? Morreu, mas... Foi o único que morreu. Foi o único que morreu, mas o caso aí, na verdade, é só dizendo, a exceção do que tentou ganhar ela no Lero com uma historinha de amor bonitinha, né? Porque ele também tentou enganar ela. Ele pegou um pote falso, só que a Kaguya conseguiu desmascará-lo, né? Tá? E aí a história com o imperador do Japão, que vem o imperador do Japão vai atrás dela, né? Tá? Que, aliás, eu adorei porque no filme não chamam ele de Reika,
Reika é como você chama imperador atualmente, seria majestade, né? Tá? Ele é chamado de Mikado, que é o termo mais arcaico para imperador. Tá? É um termo que está em desuso, quer dizer, você ainda pode chamar o imperador de Mikado, mas é como se você fosse um velho arcano, entendeu? Tá? Normalmente o pessoal, quando fala com o imperador, fala Reika, né? Majestade, né? Então, agora, todo conto, o restante e tudo mais é a mesma coisa, apenas que a historinha de amor entre ela e o rapaz lá das montanhas não tem também na história. Ela não teve ninguém com quem ela criasse laços emocionais na Terra além dos pais. Tá? Qual foi daquele final ali que eu não entendi? Ela foi lá fisicamente, não foi? Eu não saquei bem. Você diz quando o Buda veio buscar ela? Não. Quando ela volta pra terra dela e encontra com ele. Ah, mas aquilo... de novo, aquilo foi uma liberdade poética criada pelo Takahata. Não há isso no conto original. Tá? Não, eu entendi. Eu só não entendi no filme se era um sonho, se não era, se em algum momento ela estava lá realmente. Para ele era um sonho, se tornou um sonho. Para ela, não. Ah, tá. Era um sonho 100% dele. Não aconteceu. Para ela as coisas pareciam acontecer de verdade, pela natureza mística dela. A natureza mística dela permitiu que as coisas acontecessem de verdade, Luiz. A questão é que quando os dois se separaram, ele só voltou para o lugar onde ele estava, onde ele encontrou a Kaguya, e para ele pareceu ser um sonho. Só um sonho. Só que deixa ficar claro que aquilo sim aconteceu de verdade, só que até pro bem dele, pra sanidade dele, eu acho, até posso dizer, ele acreditou ter sido um sonho, mas para ela não. Tá? Por isso que eu falei que para ele parece que foi um sonho e para ela não foi. Ficou mais claro agora, Luiz? Entendi. Tá? Até achei estranho porque ele já estava casado com filho e tudo, e ele tava quase seguindo uma nova vida. Ele largaria tudo pela Kaguya. Né? Só que era uma coisa, de novo, os costumes da época, aquilo era um amor impossível. E não só impossível por uma questão de imposição da sociedade, era por tudo que iria acontecer mais para frente, porque ela ia acabar voltando para a Lua, e ele ia ficar aqui na Terra como os pais ficaram, e ele vai o quê? Vai voltar com o rabo entre as pernas para a esposa que abandonou? Então foi a melhor solução foi aquela, eles só tiveram um breve momento juntos. É tudo que eles conseguiram. Tá? Então... Agora, o final, gente, foi de cortar o coração, bicho. Os pais chorando pra ela ficar. E ela depois, ela resiste àquele tecido, aquele pano que colocam em cima dela. Ela resiste por um momento. Não, ela não resiste. Ela pede pra ficar e mais depois coloca um pano em cima dela, né? Aí ela esquece e quando tá subindo, ela relembra algumas coisas, mas era o Buda mesmo que veio buscar ela, no caso. No conto é dito que foi Buda que veio buscar ela. Então aquele senhor bonachão com o cabelo loiro lá é Buda. O próprio. Tá? Porque, na boa, para uma princesa da lua não poderia ser ninguém menos que Buda. É o conceito que a história diz, né? Se bem que eu achei um Buda bem, assim, eu não vou dizer que cruel, mas eu achei ele muito distante da humanidade nisso. Mas isso foi o que eu gostei, sabe por quê? Assim, eu estava até comentando com o Denis, porque no início eu tinha uma dúvida se o conto original era japonês ou se era chinês, porque na minha cabeça geralmente representações do Buda mais esguias são no continente. E aquelas representações do Buda mais rechonchudinho, gordinho, são do Japão. Isso eu tinha na minha cabeça. Eu não estou dizendo que é o fato. Mas ele me lembrou muito aquele lance do Buda do Shaka, em Cavaleiros. Que é aquela representação mais dura do Buda. Aquele preto no branco. Que não tem lero-lero. Ele sabia que ela tinha que voltar e aquilo ali não ia prolongar, era mais assim, no conceito dele, obviamente, né? Prolongar aquilo ali só era gerar mais sofrimento.
Uma coisa que eu não entendo na Então, assim, história é quem É aquele era... negócio, um dos objetivos do Buda era eliminar o sofrimento do mundo, né? Mas eu não sei a que ponto, como é que ele eliminou o sofrimento dos pais dela, né? Porque eles ficaram para trás com todas as recordações. E aí, né? Eu não entendo que na história quem era a tal entidade que queria voltar para a Terra e ali jogou a sua encarnação na menina do bambu, sabe? Quem que era aquela pessoa que estava na Terra, quis voltar para a Terra, mas estava, vamos dizer assim, no paraíso com Buda, mas sentiu falta daqui, sabe? Eu não entendi isso na Então história. quer dizer que é tipo uma reencarnação daquela entidade. Tipo isso? Não, é o seguinte. Porque eu pensei Kaguya- que fossem coisas diferentes, porque ela tá na lua, aí vê aquela senhora olhando pra terra, cantando uma música que depois ficou na cabeça dela quando ela foi pra terra. Né? Então Entendi. eu entendi que fossem entidades diferentes, eu não entendi que fosse uma reencarnação de... Não é reencarnação, Denis. São entidades diferentes. Ela apenas teve a. Ela apenas teve, como é que fala? Ela teve a vontade de ver de conhecer a Terra. Talvez isso é que tenha impelido ela para cá. Ela mesma tenha se exilado na Terra, né? E a vontade dela foi respeitada até o momento que ela desejou muito voltar. E aí esse desejo se tornou irrevogável e Buda veio buscá-la. Só isso. Né? Felipe, eu acho que esse foi um dos filmes Ghibli mais artísticos, mais contando uma lenda, um conto assim, que eu achei bem profundo, bem interessante. E um filme longo, né? 2 horas e meia assim, por aí. você não sente a hora passar, pelo menos eu tive essa percepção. E a todo momento, a arte do filme, e eu vou ficar nessa tecla toda hora, mais uma vez, ela meio que te dá uma imersão muito grande. Todo quadro, eu ficava... É óbvio que eu me interessava pela história, mas eu ficava olhando os quadros e assim, aí mudava o cenário e eu ficava esperando qual ia ser o próximo, sabe? Tipo, é realmente muito interessante. E, cara, assim, eu diria que dos filmes que nós estamos avaliando aqui no podcast, ele entrou aí no top, cara. Top 5 aí, talvez. Acho que no top Olha, 5. esse filme, quando eu assisti ele a primeira vez, eu achei uma obra de arte incrível, mas como eu falei no começo, se não fosse contado do jeito que foi contado, eu acharia uma obra pobre. Só que a história é tão bem contada, as imagens casam tanto com o roteiro. Vai com aquilo que eu falei no começo, né, Denis? Né? Tipo, a arte conversa muito. Anos depois que eu assisti esse filme, eu estava assistindo Netflix, tem um programa chamado O Criador do Estilo Japonês, que tem no Netflix, que é uma obra que fala sobre a cultura japonesa em todos os seus âmbitos. O velhinho que faz o pai dela é um ator que aparece ali na série, é o Chi Takeo. Nossa, me fiquei muito contente em conhecer a voz por trás do personagem, porque até então eu nunca tinha parado para correr atrás sobre a voz dos personagens. A atriz da Kaguya só fez esse papel, a outra moça lá fez alguns outros, mas o Chitakeu, ele é um ator de teatro e televisão. Eu fiquei até muito contente de reconhecer a voz dele. Pelo que vocês viram ali do filme, vocês acham que o pai da Kaguya interpretou corretamente aquela mensagem de que ela tinha que ter uma vida de rainha, de princesa, ou ela deveria ter uma vida boa do jeito que ela queria? Porque, como o Peixoto disse, aí é uma das mensagens do filme, né? Ninguém perguntava para as mulheres o que elas queriam. Simplesmente dava um destino que era o que a sociedade na época dizia que devia acontecer. Então em nenhum momento pergunta, você quer ir para a cidade grande ou você quer morar aqui no interior? Não, sempre, desde o início, o pai estava forçando tudo, indo pouco a pouco para a cidade, usando ouro, né, para comprar as coisas. E a mãe segue o caminho, mas ela continua meio ali na vida. Uma área da casa ficou da mansão, né, para levar a vida como se estivesse morando no interior ainda, que é a área que a Kaguya mais gosta de frequentar, né? Ficar com a mãe. Até porque a mãe entende muito, né? Na minha opinião, a mãe
foi a que mais empatizou com a Kaguya e entendeu as coisas, mas ela não podia fazer nada, né? Não tinha o que se fazer. Porque, assim, pelo menos a interpretação que eu tive ali, tem 2 pontos. Um é sobre a noção de prosperidade, que é até uma coisa que assim, as pessoas não entendem, que prosperidade é um conceito muito individual. Prosperidade para mim não quer dizer que é o mesmo conceito de prosperidade para Denison e vice-versa. Não existe um padrão de prosperidade. Vou dar um exemplo. Compare o que é prosperidade para um homem do campo e compare o que é prosperidade para um tuareg que vive no Saara. São conceitos completamente diferentes. Então, o que era prosperidade e felicidade para Kaguya, necessariamente não era o conceito de prosperidade e felicidade que o pai tinha. O pai associava a prosperidade com luxo e influência, que é o que a gente vê durante todo o período, né? É a ascensão dele, e a esposa, como qualquer boa esposa dos padrões tradicionais japoneses, ela acompanha o marido. E você vê em todos os momentos em que tem alguma contrariedade com o marido, é em privado. Nada para o povo de fora. É sempre no privado. Desde o começo da animação. E uma outra coisa, em cima também desse conceito de felicidade e prosperidade, é que foi dar a Kaguya, pela minha interpretação que eu tive, para o pai, era mais uma maneira do pai entender o que era isso, e aí ele perdeu a oportunidade de aprender isso com ela, coisa que a mãe aprendeu com... Na verdade, a mãe não mudou. Se você prestar atenção do começo até o final da animação, a mãe da Kaguya não muda. Ela continua sempre do lado dela, sempre ali, não deixa o marido, não contraria o marido de uma maneira mais drástica, mas está sempre... Então, assim, no final, quando a gente chega no final, eu acho que quem mais sente a perda é a mãe, e o pai sente a perda junto com o arrependimento. É verdade. Uhum. É verdade. Um filmão. É verdade. E filmão com um conto do ano 1000 que tem lições de moral até hoje em dia, né? Ainda bem que... História boa não envelhece. É verdade. É um conto atemporal, né? Porque ainda bem que, dependendo do país, da sociedade aí, a mulher tem um pouco de decisão a mais, né? Do que naquela época. Então, não precisa seguir tudo aquilo ali. Claro que, como eu disse, depende do país, né? Mas já é uma evolução muito grande, né? Em 1000 anos. Esperemos que continue assim, né? Que não façamos um retrocesso para voltar para essa época dos casamentos arranjados para dar influência na família, na sociedade, não sei o quê. Não aqui no Ocidente, que no Oriente isso ainda continua, né? Como eu disse, depende do país, né? Depende do país. Mas é um conto atemporal também aí. Seria bom se fosse difundido. Quem já tinha assistido antes e assistiu de novo? O Denison disse que já tinha assistido antes, né? Sim, já vi 3 vezes esse filme. Quem já tinha assistido antes aí, fora Denison? Não, também não. Assim, eu conhecia o filme, a animação eu já conhecia, mas nunca tinha visto por completo. Muito interessante, bicho. Eu me surpreendi com o que eu vi. Agora a gente só falta 2 filmes aqui no nosso especial Ghibli, né? O Marnie e o Ayatomado. Mas esse aqui, até então, é o mais artístico. E queria que o Ghibli explorasse mais. Peixoto e Denison devem saber. Mas devem ter muitos outros contos que seriam adaptados de forma excepcional pelo Ghibli, né? Só para falar, assim, aproveitando que você falou a palavra adaptação, Luiz, só para lembrar que é o seguinte: o Genji Monogatari que eu citei aí, que é um contemporâneo da história da Kaguya, tá? Ele já teve adaptação para anime 2 vezes, viu? Um filme e uma série de TV. E é maravilhoso. A história é maravilhosa. Simplesmente o seguinte: é um príncipe e suas amantes, só que escrito por uma mulher. A história é maravilhosa.
tá? É muito legal, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma procurada nesse daí. E tem mais um outro detalhe que acho que vale dizer, que o Janúncio frisou muito de uma maneira bem importante, né? A questão da crítica ter aplaudido em pé, né? Gente, a Princesa Kaguya foi o primeiro anime da década, ou seja, da década de 2010 até 2019, né? Foi o primeiro anime dessa década a receber 100% no site do Rotten Tomatoes. Um score de 100%. Ninguém tinha conseguido isso, tá? E no Metacritic, né, que é o outro site também que não pega leve com filmes, né? Ele pegou uma pontuação de 89 de 100 e foi indicado como aclamação universal. Os críticos, gente, eles simplesmente aplaudiram em pé, ovacionaram, cantaram loas, assim, de uma maneira que raramente você vê crítico fazer. E não foi foi em massa, tá? Para poder chegar a... Olha, não é qualquer filme que chega a 100% nos tomates podres, né? No Rotten Tomatoes, né? E Metacritic chegar em 89 de 100, cara, nossa. Isso aí é o Oscar que eles não receberam. Tá? Porque o que ganhou o Oscar não ganhou essa pontuação de 100% no Tomates. Tá? Então vocês veem que isso aí é bem forte mesmo. E agora temos uma outra pequena curiosidade aqui que eu estava tentando pegar aqui do conto original, tá? Alguns dos personagens, tá? Eles já tinham aparecido em poemas do ano 759. Olha aí, fala aí. Os elementos do conto foram extraídos de histórias anteriores. Ou seja, havia histórias mais antigas já escritas e quem leu essas histórias usou como base para fazer o conto do cortador de bambu. Tá? O protagonista, que é o Taketori no Okina, que é o cortador de bambu, né? Aparece na coleção de poesia anterior de Manyoshu. Se eu não me engano, acho que do ano de 759. Sim, é isso mesmo. Nela, ele encontra um grupo de mulheres e recita um poema para elas. Isso indica que anteriormente existia uma imagem, um conto girando em torno de um cortador de bambu e mulheres celestiais ou místicas. Daí, para variar, para criar uma garota que nasceu num broto de bambu e ele criou, né? Uma versão semelhante da história aparece no século XII, aí já é mais para frente, né? Que é o Konjaku Monogatari Shu, volume 31, capítulo 33. Embora a relação entre esses textos seja debatida, né? Então, o que acontece, na verdade, porque a pergunta é, como é que uma história de 1000 anos atrás, que só foi escrita em pergaminhos, não foi escrita em pedra, como aconteceu com Gilgamesh, conseguiu sobreviver 1000 anos intacta? Simplesmente porque a história agradou a quem leu e foram feitas cópias e cópias, só que ao contrário do que costumava acontecer, principalmente em templos budistas, eles só copiavam, eles não alteravam, eles não adaptavam, entendeu? Tá? Então, o que aconteceu é que a história, eles tiveram manuscritos do ano 1000 até agora, que eles puderam comparar os textos e os trechos e conseguir falar, não, está intacto, a história está completa. Até porque também não é uma história muito longa, né? Então é um pergaminho que daria para guardar fácil. Já Genji não teve essa mesma sorte. Genji foi muito fragmentado e tiveram que juntar vários pergaminhos para conseguir montar a história toda, porque ninguém tinha a história por completo. Porque no caso do Genji eram vários contos, se vale a comparação, era como se fosse uma light novel, você tinha vários volumes, entendeu? Então, dezenas. Então, no caso do Genji, eles pegaram trecho de um e trecho de outro, enquanto juntaram, eles viram que o mesmo trecho de dois autores diferentes tinha discrepâncias. E agora,
qual é o que vale. A regra é sempre usar o mais antigo, né? E aí, quando falta um pedaço do mais antigo, eles complementam com a cópia, com outra cópia, mesmo que seja de 200 anos depois. Então, o Genji, até hoje, eles falam, não está completo. Eles acreditam que esteja faltando, na verdade, um capítulo ou mais ainda em Genji. Só que a história do Taketori no Okina, que é o cortador de bambu, está intacta, está perfeita. Ou seja, é a história mais antiga guardada em pergaminho que durou no Japão, que durou 1000 anos. Na China, você tem coisas até de antes de Cristo que foram copiadas de trás para frente, então de lá para cá, então muitas histórias foram conservadas também, tá? Mas das histórias do Japão, o Contador de Bambu é a mais antiga que está na íntegra. Existem outras que são anteriores, mas são fragmentadas, né? Então, porque é aquele negócio, é bambu, é escrito em bambu, é escrito em papel, é escrito em pergaminho, uma hora apodrece, uma hora alguém deixa guardado mais tempo do que devia, aí se perde, então, sabe? É por isso que eu falo, né? Graças a Deus os egípcios do Egito para trás, não, desculpe, da Grécia para trás, eles faziam tudo em pedra, por isso que a gente tem tanto escrito antigo. Mas aí já é outra história. Não quero. Aí eu já estou partindo para sírios, para hititas, deixa para lá. O que favoreceu desses contos ficarem fiéis, tanto da Kaguya quanto o outro mesmo fragmentado, é o fato de não ter passado por traduções. Porque muito, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia tem aramaico, grego arcaico, né, latim arcaico. Vai se mudando muito o conceito do texto original ao longo dos séculos. Como esses são contos que ficaram o tempo todo restritos dentro de uma única nação, tanto no caso do Japão como no exemplo da China, é mais fácil que ele se mantenha o mais original possível ao longo dos séculos. Não. Ótimo que os companheiros falaram aí. O que eu tinha que falar já falei. Incrível. Trilha sonora, eu acho que ninguém falou aí ainda, né? Também fez o papel ali, cumpriu o papel bem, a trilha sonora. Ótimo. Não, a trilha sonora foi ótima. A trilha sonora foi ótima, né? E assim, a única coisa que eu recomendo para quem for assistir, que se você for fã de anime de ação, lembre-se, Kaguya não é um filme de ação, é um filme artístico. Contemplar, né? Você sentar, relaxar, esquecer um pouco do mundo, ficar com o celular longe e contemplar, né? É isso. Tem que contemplar, você tem que pensar. Olha, eu acho que uma boa linha de raciocínio é você pensar que você está assistindo uma pintura animada. Você tem que pensar dessa maneira, uma pintura, e você lembrar de todo o contexto que o Takahata, que ele queria era pegar as imagens que tinha nos emakimonos da época e fazê-los animados. E ele conseguiu isso com perfeição e primazia. Impecável. E quem não viu dublado ainda, recomendo reassistir dublado. Sim. Pode ser uma outra visão da parada, um pouco diferente. É aquele negócio que a gente precisa sempre lembrar, né, Luiz? Quando você assiste legendado, você perde 30% da atenção por causa da legenda. Você não consegue ter foco no cenário num todo. Você perde mesmo, tá? Então, é ideal, no meu caso, eu assisti primeiro em japonês. Depois eu vou querer assistir ele em dublado, tá? Porque aí, se eu ver alguma coisa que está inconsistente na dublagem, eu já tenho a legenda para compensar isso e não entender errado. Porque aí eu quero me deliciar com o visual. Tá? Esse não tem nenhum problema, não. Vá por mim. Tudo de boa. Ótimo. Tudo interessante. Tá ótimo. Então é isso aí. Então é isso. Obrigado, amigos. No próximo iremos pro nosso último filme da Netflix, do Ghibli. E depois a gente parte pro filme mais recente, né? Que foi lançado em dezembro de 2020. Que não está na Netflix por enquanto, mas a gente vai dar nossos pulos para assistir e analisarmos, para completarmos o especial Ghibli, né? E ficar. Agora a gente só comenta quando lançar o novo, certo?
E a gente vai fazer um apanhado aí. No final a gente grava comentando sobre, fazendo pelo menos um top 10 dos nossos filmes Ghibli aí. Então já vão se preparando. E até uma coisa, Peixoto, que eu até pensei aqui. Você poderia fazer uma matéria na AnimeX comentando essa sua experiência de assistir todos os filmes do Ghibli em um ano, mais ou menos, né? Que a gente tá fazendo os podcasts. Eu tô esperando a gente zerar para eu poder pensar como é que eu vou abordar isso daí. Ou se no final eu mesmo vou pegar os principais e eu mesmo fazer matéria. Porque quase não fiz matéria de coisa do Ghibli. Tá? Quase não foi a gente feito fez nada. Um Porcuroso, mas na época da Animax, né? A gente fez daqueles que estavam dublados no Brasil na época, né? Então, mas no caso eu pensaria, eu veria o caso do Ghibli como uma coisa à parte. Eu teria que fazer seria bom fazer um livro sobre isso, né? Mas aí poderia bater em direito autoral, vai saber, né? Tá? Mas vamos tocando e vamos vendo aí no futuro. Isso aí. Então é isso, gente. Valeu aí pela presença. O retorno de Felipe Greco, Peixoto, Denison e Janus. E vamos seguindo aí. Até a próxima, pessoal. Até o próximo especial. Valeu. Falou, Tchau, tchau.